Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio de iPod. Eu não imaginei que eu ia ter a oportunidade de falar com tanta gente incrível como eu já tive, mas hoje eu tô aqui com uma pessoa que, sinceramente, eu tenho um apreço muito grande pela história dela. Eu tive o prazer de corroborar aqui com várias coisas que eu já ouvi sobre ele, já vi essa pessoa milhares de vezes na TV, milhares de vezes no rádio, né? Agora que a gente tem imagem no rádio também. Mas a gratidão que eu tenho é de poder ter hoje aqui comigo o Jota Júnior, que é um dos maiores narradores da história do Brasil e que vai se apresentar aqui pra gente, vai falar muito sobre sonhos, vai falar sobre as oportunidades de carreira e tudo que ele viveu. Mas antes, eu gostaria de agradecer a parceria que faz tudo isso acontecer de forma magnânima, que é a parceria com a Cruzeiro do Sul Virtual, do Polo de Americana Centro, que tem os melhores cursos EAD do Brasil. Esses cursos vão disponibilizar para você a possibilidade de seguir carreira em qualquer área de atuação. Se você tem a oportunidade de entrar em contato com o pessoal do Polo do Centro aqui de Americana, faça isso, eles são excepcionais, vão sempre ajudar com muita maestria, muito cuidado, e vocês vão com certeza encontrar o caminho para o sonho de vocês, tá bom? Muito obrigado. Estamos aqui então agora com o nosso querido amigo da cidade de Americana, amigo de São Paulo, todo mundo gosta desse cara, que é o Jota Júnior. Jota, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Nossa, obrigado pelo convite, pelas palavras, né? Eu gosto muito de participar. Eu sempre gostei de ser entrevistado. Interessante, né? Sim. Porque na minha carreira eu entrevistei muito quando eu estava no rádio e mesmo na televisão, apresentando os programas e tal, eu entrevistava. Sim. E agora com live, com podcast e tal, a gente é entrevistado. E eu gosto. Eu gosto porque é uma oportunidade que a gente tem, né, de relatar coisas vividas ou que estão sendo vividas nesse momento, né? Conhecer pessoas, que eu acho também muito interessante, e é o caso agora. Sim. Estou te conhecendo pessoalmente. Então eu gosto. Então fico muito à vontade mesmo e renovo aqui o agradecimento pelo convite. Muito obrigado. Gente, só o fato de ter o Jota aqui com a gente já faz desse episódio muito especial, mas como eu disse, é um episódio especial porque a gente está, de fato, caminhando aí com o nosso podcast, tem muita coisa acontecendo, nós vamos patrocinar eventos grandes, fica aí algumas novidades em breve. Boa. Mas, Jota, eu queria começar, primeiro, assim, eu acho difícil que alguém não te conheça, mas se você puder fazer uma breve introdução sobre quem é Jota Júnior, né, o que você já fez pelo esporte brasileiro, por tudo que você já passou. Só uma breve introdução para pincelar e aí depois a gente continua aí com o episódio. Beleza. Eu sou americanense, né? Nascido em Americana, crescido em Americana. Então, a minha vida sempre foi aqui. Até porque eu fiquei trabalhando em São Paulo 47 anos e eu nunca morei em São Paulo. Eu sempre fiquei aqui nas raízes, né? Certo. 120, 130 quilômetros, então tirava de letra ainda porque eu era jovem na época, então era muito mais tranquilo, né? Então eu acabei vivenciando tudo praticamente do esporte americanense. Antes, né? Antigamente, como a gente costuma dizer, com prioridade para o futebol. Sim. Por exemplo, eu apresentava um programa na Rádio Clube local, aqui, Americana, de meia hora. O noticiário era todo do futebol. Futebol amador, o futebol profissional, quando nós tínhamos aí o Vasquinho, o Americana, depois o Rio Branco, né? E de vez em quando a gente abria um espaço para algum evento que não fosse o futebol. Então, claro que eu vivenciei muito mais o futebol, né? Certo. Como aqui no Brasil durante décadas e décadas, né? Uhum. E depois, quando eu fui para São Paulo, e eu fui para São Paulo em 76 trabalhar, primeiro eu trabalhei em Campinas, na Rádio Brasil, fiz uma temporada na Rádio Jornal de Limeira, Okay. né? Jornal do Povo de Limeira, tudo com futebol, tudo relacionado a futebol. E vi também aqui, assim como eu vi a evolução de alguns clubes e alguns times, infelizmente eu vi também alguns que ficaram pelo caminho, o que é natural na vida. Sim. Né? Uhum. Então é isso.
Me lembro muito bem aqui do hockey em Americana, que foi estrondoso, o sucesso, né? Pelo país e até fora, né? Jogando na Argentina, jogando no Uruguai. Nós tivemos aqui, na própria natação, no atletismo, um campeão pan-americano, né, de tiro, o Atos Pisoni, certo, no México. Então eu fui vivendo tudo isso. Isso foi me acrescentando muito em termos profissionais, né, porque depois eu usaria isso, como usei, e em termos pessoais também, né? E escrever, eu sempre gostei muito de escrever, cara. Eu tive essa oportunidade no Jornal Liberal. Eu fui colaborador do Jornal Liberal durante 15 anos, escrevendo sobre esporte, certo. Entendeu? Então, tudo isso. Então, eu nasci aqui, cresci aqui, eu tenho 3 filhos, eu tenho 5 netos, continuo casado com a mesma mulher, por incrível que pareça. Olha só, nos dias de hoje, isso é um diferencial, né? Exatamente. E é isso, cara. E eu trilhei, né, felizmente, e ajudado por tanta gente, eu trilhei esse caminho nos canais de comunicação, né? E foram rádio, 24 televisão. anos na Globo, foram outros anos na Bandeirantes. 20 na Bandeirantes, fiquei 5 na Fundação Casper Libero, a Gazeta, né? Certo. E foi tudo isso. E quando você menos espera, você chega a 54 anos de profissão, cara. Aí que você para e fala, meu Deus do céu, por onde eu andei e aonde eu cheguei. Exato, e aí as pessoas querem te conhecer e saber o que aconteceu, porque eu acho que o interessante da comunicação, você que é um profissional da área, você falou que ama escrever, que ama falar, mas que você também gosta de ser entrevistado. Sim. Acho que quando a gente ama algo, como você ama a comunicação e o esporte, você acaba colocando tudo dentro do mesmo balaio. Sim, né? Sem dúvida. Então, assim, fica tudo muito prazeroso quando o âmbito é o mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. E uma das minhas grandes satisfações é nessa minha caminhada aí por São Paulo, quando a minha cidade era citada. Ah, legal. Quando não era citada, eu citava, entendeu? Uhum. E aí surgiam também, Americana, mas aonde é que fica? Ou então, conheço a Americana, já estive lá na Praia Azul, já estive na sede do Rio Branco, passei o carnaval lá. É tudo muito gostoso, né? Que vai deixando a gente orgulhoso do nosso pedaço, do nosso torrão, né? E você sabe, Jota, que isso é um negócio muito legal, cara, porque isso tem um pouco a ver com neurociência também, que vai pro lado de você criar uma identidade. A nossa identidade, ela é criada também com o lugar que nós crescemos, né? Perfeito. Então, sempre que a gente ouve a nossa cidade, você pode notar isso não é uma particularidade sua, cara. A gente fica muito feliz. Sim. A gente olha assim, você tá ouvindo, aí alguém fala Americana, aí você já... Ué, o que estão falando da minha cidade aí? Mas Porque faz parte de você, é da sua construção. É muito legal ouvir você falar muito isso. Muito legal. Eu acrescentaria até o seguinte, jogadores de futebol, de basquete, de vôlei aqui de Americana, que fizeram sucesso nacional e internacional. Sim. Nascidos em Americana. Sim. Nós temos aqui em Americana, nascida aqui, uma campeã mundial de basquete, a Simone Pontello. Sim, né? Genial. Então, olha, né, quantas cidades gostariam de ter, né, convivendo aqui com a gente, ela está aí firme e forte, uma campeã mundial, não é mesmo? Então, quando alguém de Americana aparecia num clube de futebol profissional, nossa, isso me dava também a grande oportunidade de propagar isso. Sim. O cara nasceu em Americana e tal. E eu era cobrado às vezes, porque eu não podia também falar toda hora, que ia ficar uma coisa maçante, né? Sim. E às vezes eu era cobrado aqui pelo pessoal, pelos amigos. Pô, você não falou do cara lá, ele nasceu aqui em Americana e tal. Aí você tinha que justificar, né? Eu não falei nesse jogo, mas há 2 jogos atrás eu falei muito dele. Pô, ainda bem que não foi tão exponencial na época da internet agora, porque imagina a galera te cobrando, cara. Meu Deus. Já pensou? Isso é uma loucura. A rede social, como é que seria? Isso é uma loucura. Muito gostoso. E Jota, aqui no podcast, né, até para contextualizar você, como é a primeira vez de muitas outras que você virá, né, umas 200 pelo menos. Opa, que bom. Eu quero falar para você o que a gente propõe aqui, que é basicamente construir sonhos, né? A gente quer que as pessoas saibam que
não é porque a maioria das pessoas escolhe medicina ou a maioria das pessoas escolhe engenharia que só existe isso, né? Que você pode seguir seu sonho, que se você tem uma habilidade como você identificou a sua muito cedo e conseguiu manter uma carreira maravilhosa com isso, sabe? A gente quer falar sobre isso. Então eu queria perguntar para você hoje se você se sente uma pessoa realizada e o que faz com que você sinta assim, né? Eu digo que sim. Eu digo que sim, porque eu passei até... A minha carreira, ela passou até de alguns limites que eu teria estabelecido lá atrás. Certo. Por exemplo, estou trabalhando no rádio de Americana, no começo dos anos 70. Aí então, puxa vida, se eu trabalhar no rádio de Campinas, eu vou ser um cara realizado e tal. Certo. Então esse era o meu primeiro, né, objetivo, foco e o limite ali. Aí depois de Campinas você vai para o grande centro, São Paulo capital. Certo. Né? Aí você fala, bom, eu vou fazer meu rádiozinho aqui, tranquilo, na Gazeta e tal. Aí depois pinta a televisão, né? Sim. E aí você fala, puxa vida, mas não estava na minha programação isso, né? Então é interessante, é muito interessante isso, porque você estabelece às vezes alguns limites, como eu estabeleci, e a vida acaba te levando a ultrapassá-los. Sim. Não é? Então eu estou colocando isso exatamente em cima da pergunta que você fez. Como é que eu poderia dizer que eu não me realizei profissionalmente? Não é? Sim. Trabalhando em grandes eventos nacionais, eventos internacionais. Quer dizer, eu me sinto plenamente realizado. Ah, mas não faltou nada na sua... Não, sempre falta alguma coisa, é da vida isso, né? Sim. Você não vai terminar a sua carreira dizendo que já fiz tudo e nada faltou. Seria trágico até, né? Não seria? Cadê os seus sonhos, né? Eu acho que a gente manter algum sonho vivo é importante pra caramba. Sem dúvida nenhuma, né? Então é isso, sabe? Eu me sinto, sim, plenamente realizado e com a consciência tranquila, né? Sim. Isso eu coloco sempre em primeiro lugar. Porque muitas vezes você se realiza, mas a consciência incomoda na hora de botar no travesseiro a cabeça. Eu acho que isso é muito importante. Se alguém, pelo menos, tem essa perturbação de consciência, sim, né, no momento que você vai dormir, né, no momento que você está parado ali esperando o sono e pensando em tanta coisa, né? Então, consciência tranquila, honestidade no trabalho profissional, nunca fui melhor que ninguém, absolutamente nesse aspecto. Sim. Mas eu sempre procurei ser disciplinado e honesto, né? E respeitar os colegas, né? Isso eu sempre procurei fazer. Posso ter escorregado em alguns momentos, a gente é falível, né? Sim. Mas eu procurei fazer exatamente isso. E isso também me preenche como um ato de realização pessoal e profissional. É notório. Sinceramente, Jota, assim, todas as pessoas com quem eu conversei sobre você, que eu comentei da sua presença aqui no podcast, poxa, todo mundo ovacionando você, então eu acredito que você fez muito bem. E eu acho que essa questão da ética no trabalho é algo que as novas gerações precisam manter o foco, porque hoje tá muito fácil perder essa ética. E eu não tô nem culpando a geração, tá? Porque muito Sim. pelo contrário, hoje eles têm muito mais acesso à informação do que você Sim. teve, do que a minha geração teve. Sim. E o importante é que eles deem o devido valor a isso, né? Eu acho que o que você falou, honestidade, né? A disciplina, tudo isso é essencial e muito importante. Muito importante, muito. Quanto a isso, eu repito, também eu me sinto realizado. Perfeito. E se eu errei em algum momento, e devo ter errado... Todo né? mundo, sim. Não foi com intenção, não foi com maldade, não foi com objetivo de, como a gente brinca, né? Puxar o tapete de alguém, nada disso. Certo. Tô com a consciência limpinha. Hoje falar de J. Júnior é muito difícil tirar o que tem sido dito, né, de Globo e tudo mais, porque foram 24 anos na empresa, né? Todo mundo muito curioso, querendo saber. Acho que se entrar no Google aí, vocês vão achar toda a história já esmiuçada. Mas eu queria trazer o tópico à tona, mais para ouvir de você como você tem lidado com essa situação. Hoje já tem até um certo tempo que isso aconteceu, né? Não é nada muito recente. Puder falar um pouquinho aí sobre essa situação, o que aconteceu ali? Olha, eu fiquei 20 anos na Band. Certo. 20 anos. Rádio e televisão.
Se alguém me perguntar, mas puxa vida, foram 20 anos de céu azul? Foram 20 anos de céu de brigadeiro? Né? Sim. Foram 20 anos de um paraíso? Não, absolutamente não. Sim. Nas empresas, no convívio, né, você tem problemas. Sim. Porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua característica, né, de como entender a vida e de como atuar. Então, na Bandeirantes, houve momentos delicados, ruins? Sim, claro que houve. Acho que todo mundo, né? Assim como no Sport TV. Certo. E quando me falam assim, né, como você colocou, e está perfeito, você ficou 24 anos na Globo e tal. Eu nunca trabalhei na Globo. É verdade. Foi na Sport TV, que é um braço ali, né? Eu trabalhei eles brincam sempre, num filhote da Globo, né? Certo. Que era o Sport TV. Uhum. Então, na verdade, eu convivi, evidentemente, com toda a filosofia do grupo. Sim. Claro, né? Estava integrado a essa filosofia, mas na Globo mesmo eu nunca narrei um jogo. O que eu fiz 2 vezes foi ficar de stand-by no estúdio ali, quietinho. O cara está narrando lá no estádio. Se cair a comunicação dele, entra quem está aqui na espera, né? Sim. No socorro para poder falar alguma coisa. Eu fiz 2 vezes isso ao longo de 24 anos. Certo. Então, houve problemas, não diretamente comigo, absolutamente não. Sempre fui muito respeitado, né? Talvez até pela idade. Eu acho que não, eu acho que é pela personalidade. Eu sempre fui o mais velho de todos, ou o mais vivido, ou o mais idoso, como queiram, né? Uhum. E o pessoal sempre me respeitou muito, pessoalmente. Profissionalmente, você tem que entender como é que a roda gira, profissionalmente. É evidente que você chegando aos 60 anos numa empresa, você chegando aos 70 anos numa empresa, você estando lá há quase um quarto de século, né? Sim. Quase 25 anos. Sim. É evidente que toda empresa, ela precisa, num determinado momento, pensar em remodelação, em renovar. A gente tem que entender isso, e eu entendi Totalmente. perfeitamente isso. Uhum. Se eu fosse patrão, eu também iria fazer isso, né? Porque não é porque a gente ouve muito isso, né? Puxa vida, mas o cara ficou 30 anos lá e a empresa demitiu ele. Isso não é crueldade, isso não é descarte por incompetência, por mau caratismo. Não é. Nem por desavença, nem nada, exatamente como você colocou, exato. Não brigou com ninguém, não ofendeu o diretor, nada, né? Então, é uma renovação que faz parte da vida, né? Da natureza, dos negócios, né? Então, absolutamente, não tive nenhum tipo de problema. Uhum. Nos 4 anos últimos, isso ficou muito evidenciado para mim, de que eu estava sendo, que na minha posição estavam chegando novos talentos, sim, novos valores, né? E que uma hora ou outra eles assumiriam e eu sairia, não é verdade? Então eu fui, nos últimos 3, 4 anos, eu fui me educando nesse sentido. Entendi. Entendeu? Sim. Então, quando houve o desfecho, né, eu já estava plenamente ciente. Tranquilo. Que ia acontecer, né? Entendi. Então foi isso. E por onde eu passei, na Rádio Brasil de Campinas, aquela coisa de você sair e deixar as portas abertas, né? Sim. Né? E aconteceu comigo, felizmente aconteceu comigo. E hoje eu vejo que, assim, também não é um ponto final, né? Não. Ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe qual é a próxima história do Jota, ninguém sabe qual é a próxima história do Gustavo, dos meninos, da minha esposa, de todo mundo aqui. Exatamente. Porque quando a gente fala de idade hoje, pô, você tá com 75 anos. Cara, é um menino. 75 anos. Meu amigo, é meu amigo. É um menino, porque hoje a nossa expectativa de vida brasileira, tudo bem que ela tem uma média que, né, não condiz tanto assim com o que a gente tá falando aqui agora. Mas a questão é, a gente vive 90, 100, né, quiçá até mais do que isso hoje. E 25, 30 anos pra frente, cara, tem muita história pra ser escrita. Sem dúvida. Então eu acho que é importante a gente não colocar
o fato de hoje você estar aposentado e curtindo muito a aposentadoria com a família. Verdade. É uma delícia muito também. Sensacional. Eu acho que não dá para colocar isso num contexto de etarismo. Né? Da gente falar assim, não é porque o Jota ficou velho ou né, está hoje com uma idade de 75 anos que ele deixou a empresa. Na verdade, foi um processo de remodelação da empresa com o qual você não quis estar, ou né, quando chegou num consenso de que não era o momento para vocês. E reforçando isso que você está colocando, né? Eu saí em março do ano passado. Certo. Março de 2023. Uhum. Já quanto? 1 ano e alguns meses. Nesse espaço de tempo, com 75 anos de idade, eu tive convites. Eu acredito. Para voltar a trabalhar. Sim. Entendeu? Mas aí você está tão amadurecido na vida, na sua cabeça, que você tem como colocar os pés no chão e dizer sim ou não. Perfeito. Né? Sim. Então, eu teria condições de continuar e tal, eu creio que não decepcionaria. O corpo físico, ele cobra, né? Ele cobra, evidente que cobra. Certo. Mas, da maneira como eu me encontro e me sinto, daria para continuar trabalhando, daria. Então, veja você que não é porque as outras emissoras viram lá, a Globo demitiu o Jota, também ele está com 75, então deixa... Não, ainda houve interesse de algumas empresas, 3 empresas. E eu fiquei bem à vontade para dizer muito obrigado. Eu fico feliz com o convite, fiquei mesmo, né, pelo reconhecimento. Sim, lógico. Né? Uhum. Mas eu prefiro tirar o pé do acelerador e tal. E foi isso que aconteceu. Eu acho que assim, as nossas escolhas, elas são muito acertadas quando elas condizem com o nosso momento. Então, se você acha que o momento é agora de dar uma parada, tirar o pé do acelerador... Isso é perfeito. Eu conheço um pouquinho da sua família, né? A gente tem algum contato e acho todo mundo muito incrível. Gosto muito dessas pessoas também. Obrigado, muito obrigado. E assim, hoje eu vejo que o pessoal mais jovem, né? Como eu disse, eles têm algumas restrições. Além de querer ser podcaster, youtuber, né? Que a gente já tá aqui também. Eu tô aqui como parte dessa geração aí também. Mas, tirando isso, eu acho que existe hoje um déficit de sonhos. Né? As pessoas elas acabam limitando os sonhos dela às áreas que elas entendem que a facilidade de ganhar dinheiro é maior. Né? E como o rádio, por exemplo, hoje, que foi digitalizado, né? Você ainda tem rádio, você tem a prática, né, do radialismo e tudo mais. Como que você acha que essa nova geração tem que olhar para esse mercado hoje da comunicação, que foi o mercado que você brilhantemente cresceu e desenvolveu carreira? Faz mais sentido para eles hoje do que fazia para vocês? Essa carreira ainda faz sentido? Você acha que é vista com bons olhos? Como é que é isso? Olha, comparando-se o que eu vivi no meu início de carreira e depois por um bom tempo ainda caminhando, né, profissionalmente, hoje os jovens, os que estão sonhando com tudo isso que televisão, rádio, internet, comunicação, né? Sim. Comunicação. Nunca o mercado esteve tão aberto. Perfeito. Para você escolher o seu caminho e para você ser dono do seu próprio negócio. Legal. Entendeu? Uhum. Hoje está muito difícil você ser contratado por uma grande emissora de comunicação, um grande grupo de comunicação. Está muito difícil você ser... Não é que seja porta fechada, não. Você pode ser contratado pelo seu talento, pelo seu valor. Sim. Mas acabou aquela coisa de que, puxa vida, eu vou trabalhar na Record, eu vou trabalhar no SBT. É verdade. E eu vou ganhar muito. Isso mudou muito. Mas mudou muito mesmo. Sim. Né? Em compensação, você pode ter a sua web rádio, você pode fazer o seu... E você ser dono da sua comunicação e da sua sobrevivência. Quando, lá atrás, eu queria um emprego numa emissora de São Paulo, né, que depois passou a ser, depois de Campinas, o meu foco, o meu objetivo, era muito fechado. Era muito fechado. Era uma coisa quase que intransponível. Entendeu? Entendi. E eu conversava sempre com os profissionais de São Paulo, da Tupi, da Bandeirantes, da Jovem Pan,
da Record, na época, com o futebol, do rádio, né? Uhum. E eles diziam o seguinte, mas quantos me disseram isso? Olha, por mais talento que alguém do interior tenha e que queira trabalhar aqui, ele só vai vir a trabalhar se alguém morrer aqui ou pedir demissão. Olha só. Eles não mexem no quadro de funcionários. Era uma coisa mesmo de conservadorismo ali da equipe, dos talentos, né? Certo. Então, um dia, um colega, um amigo da Bandeirantes, muito amigo, já faleceu lamentavelmente, ele me falou isso. Ele falou, Jota, eu já coloquei o seu nome lá nas reuniões e tal, várias vezes. Mas aí alguém me diz assim, tá bom, a gente contrata o Jota e quem sai? Olha só. Entendeu? Era um quadro limitado ali. Tirar uma peça para colocar outra, era muito limitado. Entendi. Então hoje você tem essa abertura, não é? Sim. Ah, mas puxa vida, eu queria trabalhar em São Paulo numa grande rede e ganhar tanto. Não é mais assim. Você pode continuar naquela empresa, entrar, continuar, e com o tempo você vai somando, vai pulando, vai passando por degraus de desenvolvimento e de ganho financeiro. Até porque a economia, a gente sabe como anda aqui no Brasil há muito tempo, né? Exatamente. Não é de hoje, é importante a gente dizer isso, né? Não é de hoje, para evitar qualquer tipo de dicotomia política aí, de que, esquerda, direita, ninguém quer saber disso mais. Né? Não é de hoje, não. Não é de hoje, e assim, existe uma questão de mascaramento às vezes, né? De tipo, tá tudo muito bem. Não tá tudo muito bem, todo mundo sabe disso, vamos, né? Seguir o barco aí e correr atrás. Mas o que você falou é muito importante, que hoje em dia você realmente tem uma flexibilidade de mercado absurda. Tem. Às vezes tem muito TikToker, tem muito influencer ganhando muito mais do que quem tá numa rede como o Globo, né, Record. Sim. E hoje, graças à informação e à globalização, a gente consegue realmente escolher esses caminhos. Eu com alguns colegas, e poderia dizer até amigos, né? Porque a gente convivia muito e ia jantar, no outro dia ia almoçar junto. Amigos de relacionamento mesmo. Sim. Que deixaram as grandes redes para ganhar mais, estamos falando em termos financeiros, né? Uhum. Para ganhar mais, para ter uma receita maior do que o salário que ele tinha no momento naquela emissora grande. Sim. Entendeu? Quantos que fizeram isso? Todos se deram bem? Não é assim. Não é assim. Exato. Né? Você faz uma corrida, por exemplo, uma corrida de rua. Sim, perfeito. Só um vence. É verdade. Só um vence. Vai ter o segundo, vai ser o terceiro, vai ter o cara que vai chegar em último. Tá vendo? Não vamos falar desse cara, hein? Não, né? Eu estou em frente a ele? Não, às vezes, Jota. Não é assim, tem um preparo, entendeu? Desculpa a brincadeira. É lógico, não, tô brincando também. Então tem isso, né? Nem todos que traçam o seu caminho vão chegar ao destino. Isso na vida sempre foi assim, né? Sim. Você viu? O cara, ele era assim, de repente ele chegou onde ele chegou e tal. É um caso, é um exemplo. Sim. Louvável. Perfeito. Né? O mérito é dele e das contingências todas, né? Uhum. Mas nem todos, né? Então, o importante é você acreditar em si próprio, né? Acredito em mim, eu acho que eu tenho condições, e experimentar. Cara, perfeito. Não adianta você ficar, não, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, mas alguém vem me buscar, alguém vai me chamar. Não, eu não vejo assim. Você tem que dar aquela cavucadinha, entendeu? Cavoca aqui, né? Sim. O verbo cavucar, né? Cavuca aqui, cavuca ali. Sim. Que ajuda, né? E sinceramente, a gente fala muito sobre isso, né, nas reflexões que a gente faz aqui no podcast, porque é do verbo esperançar e não do verbo esperar. Né? Exatamente. A gente tem que ter esperança de que a gente vai fazer as coisas acontecerem. Ficar no sofá esperando não vai adiantar nada. Não vai. Né? Não vai. E eu corroboro com essa sua ideia. E o otimismo, né, que ajuda muito também. Sim. Nem sempre ele te coloca no lugar que você sonha chegar. Sim. O otimismo. Mas ele ajuda, ele contribui. Pelo menos para não parar. Não é? Contribui e faz bem para quem é otimista, né? Sim. Porque se você começa, essa minha meta, é esse o meu foco. Mas aí você começa, mas acho que, né, você afunda, né? Você afunda
E isso não produz energia boa e propulsiva, né? Exatamente. Isso é coisa da ciência, não tem nada a ver com, né? Então é por aí, sabe? Não desista, o recado, né, para a minha área de comunicação, a nossa área de comunicação, Sim. Não desista, mas não cruze os braços. Perfeito. Fique esperando. Cara, muito assertivo, Jota. Isso para mim, assim, é exatamente como eu penso. Então, muito obrigado por compartilhar isso. Né? Se não fosse o que eu penso, muito obrigado de qualquer forma, porque eu acho que a gente também tem que saber ouvir opiniões divergentes e ponderar. Isso faz parte do nosso crescimento. Sem dúvida. Né? Mas uma coisa que eu queria perguntar para você é assim, né? Agora todo mundo já tá sabendo quem é o Jota, um maravilhoso narrador esportivo, um dos maiores do nosso país. Obrigado. Como foi narrar Neymar e Ganso pela primeira vez no profissional? Foi o quê? No estádio do Nacional? Do Nacional. Como é que foi isso aí pra você? Você nem conhecia eles ou conhecia um pouco? Como é que foi? Olha, e foi coincidentemente para a Americana no ano de 2008, né? Quando tínhamos a Copinha, a Copa São Paulo, que todo ano acontece, e revelando jogadores. Certo. E o Rio Branco decidiu, lá em 2008, a Copa São Paulo. Foi a única vez que o Rio Branco chegou a uma final, contra o Figueirense. Sim. No campo do Nacional. 3-1, cara. 3-1, no Nicolau Alayon, né, que é o nome do estádio. A rua é Comendador Souza. Ficou famosa na época, lá atrás, quando o Nacional disputava a elite do futebol paulista. Onde é que vai ser o jogo? Ela era na Comendador Souza e tal. Legal. E hoje fica em frente os dois CTs, né? Do São Paulo e do Palmeiras. Fica bem em frente. Só atravessar a avenida, você vai nos CTs. E eu fui transmitir esse jogo pela Bandeirantes, em 2008. Não, já estava no Sport TV, desculpa. Olha só. 2008, eu entrei em 2000 lá, 99, então foi já pelo Sport TV. E eu, na época, eu fazia muito a Copinha. Muito, muito. E tive até a felicidade de transmitir várias decisões de Copinha no Pacaembu. Então, aquele jogo não foi no Pacaembu porque Figueirense e Rio Branco não tinham um apelo como Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Flamengo e tal, para ter público no Pacaembu. Ok. Né? Uhum. E a federação entendeu que não seria bom para ela, para televisão, tudo aquilo. Entendi. E aí foi no campo do Nacional. Sim. E eu fui transmitir esse jogo. Tá bom. Antes, essa foi a decisão. Um jogo antes ou dois, não sei, o Santos jogou ali, na Comendador Souza. Muitos jogos foram ali. E o Santos tinha na reserva o Neymar e o Paulo Henrique Ganso, que eram dois garotos que, quando você ia na Vila Belmiro transmitir um jogo, os diretores do Santos, o assunto era só esse. Entendi. Vocês vão ver dois meninos que nós temos aí, vocês um dia vão chegar para nós e dizer, pô, vocês tinham razão e tal, que era o Neymar e o Ganso. Sim. Né? A gente até brincava, mas por que Ganso e tal, né? Não dá para mudar, para aquelas brincadeiras, sim, né? Sim. Como é que o cara com Ganso vai ser estrela de futebol? E na verdade, os grandes apelidos tivemos de grandes estrelas. Sim. Garrincha. Olha o apelido do Garrincha. Sim, Túlio Maravilha. Né? Pelé. Não teve nenhum outro, né? Antes dele. Sim, é verdade. Tivesse o apelido de Pelé, né? Exatamente. Porque se você chega e diz assim, olha, o Edson Arantes do Nascimento foi campeão do mundo. Quem? Ah, o Edson. Agora, Pelé, o apelido eu sempre gostei no futebol. Eu acho que faz muito sentido também. Bem raiz, é bem nosso isso, né? E eles falavam desses dois meninos. E aí, fazendo um jogo do Santos, eu não tinha nem me tocado disso, né? Mas aí, num determinado momento, o nosso repórter entra e diz assim, ô Jota, o técnico do Santos vai fazer 2 alterações. Vão entrar aqui 2 meninos que prometem e tal, o Neymar e o Paulo Henrique Ganso. Certo. E a televisão pegou, assim, numa diagonal, os dois no aquecimento ao lado do banco ali. Sim. Né? E eu, como sempre estive atento ao monitor, porque eu quero saber o que é que o telespectador está vendo. Sim, sim. Né? E ali eu preciso ilustrar, preciso pontuar e tal. E eu, olhando no monitor, eu falei, ainda pude legendar. Sim. Falei, tá aí, portanto, 2 meninos, e contei até essa história.
Os diretores do Santos há muito tempo apostam nos garotos e tal. Que legal. E eles entraram e o Neymar, então, começou a brilhar ali, numa copinha, numa Copa São Paulo, né? Cara, é incrível, né? Ele tava de reserva e assim, como as histórias se cruzam. Você tava assistindo um jogo do Santos, você esteve com o Neymar, que é uma estrela, né? Que todo mundo conhece hoje, rede social, futebol, tudo, né? Tudo. O cara tá em tudo, né? Tudo. Mas assim, no jogo da final, eu tava lá. E olha como as coisas são, né, cara? No jogo da final, eu fui assistir Rio Branco e Figueirense. Isso. Né? Nós fomos com a Malucos do Tigre aqui de Americana, a torcida. Malucos. E fomos de van, inclusive. Nós tínhamos, acho que 16, 17 anos. E chegando lá, a gente não se conhecia, não sabia que você era o narrador. E eu não imaginava que depois de 15 anos eu estaria sentado em uma mesa aqui com você falando sobre futebol, cara. A vida proporciona essa. Muito legal, cara. Eu, por exemplo, eu trabalhei durante muito tempo com ex-jogadores, campeões do mundo e tal, e ex-treinadores também, medalhistas. Eu assistia os jogos deles, né? Eu bem mais novo do que eles, então eu jamais poderia imaginar que um dia eu teria ao meu lado, trabalhando, o Roberto Rivelino. Sim, ok. Não poderia imaginar que um dia, numa Copa do Mundo, ao meu lado estivesse o Pelé. Sim. Comentando, e tantos outros, o Gerson, sabe, tantos outros. Então a vida, ela nos proporciona, né, em muitos momentos, esses prêmios, né, são prêmios, Sim. São presentes que a gente ganha, né. Nossa, muitos. E assim, isso é importantíssimo da gente falar aqui, porque veja, o Jota não ia ter experienciado nada disso se em um dado momento da história dele, ele tivesse parado com o rádio ou com a televisão e falado, acho que não é pra mim, ou aqui tá bom, né? Sim. Eu acho que você chega e galga situações maravilhosas como essas, né? De você estar com seus ídolos, de você viver experiências inesquecíveis, quando você realmente coloca todo o seu esforço e toda a tua paixão no que você tá fazendo, né? Então, assim, eu acredito também que há necessidades, né? A gente tem que ter o pé no chão, né? Estrutura financeira, eu sei de tudo isso, né? Não tô querendo fazer um maluco aqui também. Sai atrás dos seus sonhos, sai correndo. Mas é importante. E outra coisa que nesse aspecto também eu gostaria de colocar. Quando eu comecei a trabalhar em rádio, em 1969, primeiro que eu trabalhei acho que uns 3 anos ou 3 anos e meio, sem nenhum salário, nada, a rádio não pagava. O diretor da rádio dizia o seguinte, você gosta de rádio e tal? Então faz aí, vê se você gosta mesmo e tal. Em outras palavras, mata a sua vontade aí, falando ao microfone, né? 69? 69. Cara, pergunta aleatória pra caramba. Quando você tava na rádio, houve alguma situação com relação ao pouso lunar? Você chegou a ouvir falar sobre isso na época? Sim, eu tinha 20 anos. Olha só, cara, porque assim, imagino 20... que talvez você tenha até dado uma nota, olha. Eu vi pela televisão e depois o assunto era só esse. No rádio e tudo. Pô, falou muito sobre isso. Repercutiu, imagine como repercutiu. E eu também participava, né? Independente de esporte, a gente ali, um puto evento, né? E aí vinham aqueles telefonemas, na época o telefonema ou carta, né? Sim. Mas você acha que eles foram mesmo na luta? Que até hoje tem. Sei não, meu. Se aqui, ó, a gente vai fazer um corte disso aqui, postar, 200 milhões de visualizações. Sim. Já vem os negacionistas, já vem todo mundo falando ali. Então, o que aconteceu? Quem trabalhava em rádio e televisão, teatro, cinema, não era bem visto. Não era bem visto. Certo. Então, tipo, o cara trabalha em rádio, sabe esse... Sei. Não deve ser boa gente. Olha só. Aquele julgamento que é o pré-julgamento, né? Sim. Que até hoje tem, é horrível. O ser humano não consegue tirar isso dele, né? Péssimo, né, cara? Olhou, nem sabe do que se trata e já está julgando e condenando. Exato. Então, era isso. E outra coisa, sem ganhar, sem salário. Eu trabalhava juntamente com o trabalho na rádio no escritório de contabilidade. Então, eu tinha lá o meu saláriozinho e tinha meu pai, que, claro, complementava o meu orçamento para estudo e tal, né? Certo. Então, se na época eu levasse tudo isso a sério, né? Que rádio não era para gente séria, que não sei o quê, você vai fazer isso, você vai ficar mal visto. Eu cansei de ouvir isso. E sem grana,
tá vendo? O rádio não dá dinheiro e tal. Eu poderia ter parado ali, né? Sim. Poderia ter parado ali. Ao contrário, sabe o que acontecia comigo? Eu pensava assim, bom, eu não estou ganhando, mas eu estou investindo em mim. Perfeito. Era o meu pensamento. Cansei de falar isso para meu pai, para minha mãe, para os meus tios, né? Uhum. Tu não está ganhando nada lá, o que você vai fazer lá? Eu dizia para eles, eu estou investindo em mim, porque eu acho que esse é o meu caminho e tal. Eu tentava convencê-los, né? Sim. E acabei resistindo na época Que bom. à pressão. Que bom, o mundo agradece, cara. O Brasil, principalmente. E assim, Jota, todas essas decisões culminaram na Copa da Argentina. Sim, 78. 78. Foi pra você a mais marcante. Foi. Né? Acredito que eu fiz a minha pesquisa, tá, galera? Fala um pouquinho pra gente como é que foi isso daí. Foi pelo seguinte, né? Aquelas coisas que a gente projeta, como a gente já comentou aqui, né? Quero trabalhar em Campinas, eu quero trabalhar em São Paulo, eu quero trabalhar em televisão, eu quero trabalhar na Bandeirantes, eu quero trabalhar na Globo e tal. E eu nunca tive nenhuma projeção de fazer uma Copa do Mundo. No meu íntimo, para ser bem sincero, eu entendia que eu teria que caminhar muito na carreira para fazer uma Copa do Mundo. Sim, eu também. Se eu estivesse começando, acho que eu ia falar, meu Deus, quando, né? Não é? Sim. E na época era meritocracia. Certo. Né? Tinha lá as coisas que sempre tem, né? Uhum. Aquele cara foi, mas não sei o quê. Tinha isso, mas a meritocracia, ela predominava. Então, ia para uma Copa do Mundo realmente quem tivesse mérito. Legal. Né? Eu cheguei em São Paulo e depois de 1 ano e meio em São Paulo, na Gazeta, eu recebo uma convocação para a Copa do Mundo. Quer dizer, para mim foi algo que eu falei, meu Deus do céu, mas eu acabei de chegar. Marcou, né? Não é? Como é que eu posso já ser convocado, inscrito para um trabalho de Copa do Mundo? Então foi muito marcante por isso. Sim. Né? E fomos lá e transmitimos em 78. E foi nessa Copa já que você fez a narração do Jogo do Brasil? Foi. O Brasil, na Copa de 78, ele disputou o 3º lugar. Legal. Né? E invicto. Não tinha pessoa, tinha empatado, tinha ganhado e tal, mas invicto. Sim. Não tinha perdido nenhum jogo. E acabou indo para decidir o 3º lugar com a Itália, né? Que também estava lá. E aí, nessa decisão do 3º lugar, o que aconteceu? O titular da Gazeta não era o J. Júnior. O titular da Rádio Gazeta era o José Italiano. Certo. Um baita narrador. Né? Muito mais rodado do que eu e tal. E um grande amigo e companheiro. Sim. É evidente que ele faria a final. Ele faria a decisão de Copa do Mundo. Ele era o titular. Né? Uhum. Ele estava no topo, na prateleira lá em cima. Né? Certo. E o Brasil foi para 3º lugar. E aí o diretor da equipe, o Roberto Petri, ele me disse o seguinte, bom, 3º lugar, eu não vou colocar o titular, eu vou guardá-lo para o dia seguinte, que é a decisão, que o 3º foi no sábado, a decisão no domingo. Tá certo. Holanda e Argentina, né? E ele falou, você vai fazer então Brasil e Itália. Quer dizer, se você perguntar se eu dormi aquela noite, certamente não, né? Sim. Porque a expectativa era muito. Quanto que eu tinha? 28 anos. Nossa, cara, que impacto. Então é algo que, né? Eu sou humano, né? Sim, sim. Então eu tive a oportunidade de transmitir, sim, a vitória do Brasil, ainda com vitória, né? Ganhando da Itália, 2-1, e sendo o 3º colocado. E o técnico na época, o Cláudio Coutinho, levantou essa bandeira. Ficamos em 3º, mas somos os campeões morais. Entendi. Entendeu? Jogamos mais bonito do que todo mundo e não perdemos e tal. O Brasil jogava bonito mesmo, né, cara? Jogava, Nossa Senhora. Jogava. E Jota, fala uma coisa pra mim, dentro dessas suas narrações todas aí, a internet tá falando que você tem uma simpatia pelo Palmeiras. Sim. Esse é o seu time de coração ou é simpatizante do Palmeiras mesmo? Não, pelos meus sentimentos, certo, ao longo da minha vida, eu posso dizer que é simpatizante mesmo, sou simpatizante. Certo. Por quê?
eu sempre defini o torcedor, o cara que sofre, né? Sim. O time dele perdeu, ele emburra, Certo. não é mesmo? Sim, sim. Ele vai pro quarto, ele fecha a porta, ele não vai no barzinho da esquina para discutir com ninguém, nem tomar sua cervejinha. Aham. Ele ficou pé da vida, o time dele perdeu. Esse é o torcedor. Agora, se você tem simpatia por um clube, né, você não age assim. É verdade. Você fica, puxa vida, perdeu, mas Pena. que pena e tal, né? E eu sempre fui assim com o Palmeiras. Sempre fui, desde pequeno. E às vezes até alguém da família me dizia assim, mas como é que você pode então ser um jornalista esportivo se você não era torcedor do Palmeiras e tal? É. Eu sempre fui torcedor do futebol. Isso é maravilhoso. Você Legal. entendeu? Sim. O futebol me encantava. O esporte, né? Por exemplo, se eu tivesse que torcer para algum time lá quando eu comecei, eu ia torcer para o Santos. Não tinha como não, né? Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Sim. Não tinha outro time para eu torcer, né? E o Rio Branco, como eu sou de Americana e conheci o Rio Branco na Fernando Camargo, quando tinha o campo de futebol com 10 anos, 9 anos de idade, Sim. ganhei uma camisa de um zagueiro do Rio Branco, com essa idade. O Rio Branco mexeu comigo, me tocou. Aí o Rio Branco parou por um tempo, né? E eu fiquei naquela, puxa, o Rio Branco não joga mais, não vai jogar e tal. Voltou, 79, ele volta. E aí, em 90, ele consegue o acesso para a elite do futebol paulista, né? Sim. Que é o principal estado do futebol no Brasil. Sim, É sim. o mais competitivo, é o que mais dá retorno, e tecnicamente também, né? A gente deve reconhecer isso, né? Então, o Rio Branco subiu. E eu era muito amigo do presidente, ainda sou, o Chico Sardelli, e o meu irmão era o braço direito do Chico, juntamente com Edson Facina, com a equipe do futebol, né? Certo. E o meu irmão, então, subindo com o time, claro, eu falei, bom, aqui então é a consagração. Sim. Naquele dia que o Rio Branco empatou com o Olímpia, o jogo foi lá em Olímpia, e o empate dava a ele o acesso, eu chorei, cara. Olha só que legal, cara. Chorei, eu já era marmanjão. Ah, a gente chora mesmo, pô, né? Não Qual tem é o problema nenhum. de chorar, né? Nenhum. E eu chorei, porque é algo que eu voltei, né? Pô, eu fui lá ver o campo do Rio Branco, eu tenho essa camisa até hoje. O meu irmão, quanto trabalhou para que chegasse a isso e tal, né? Sei. Que era um sonho da cidade, claro. O Rio Branco chegava a colocar 15, 16 mil pessoas. E vai voltar, hein? Porque nós estamos na A3, hein? É. Bora Rio Branco. Daqui só subir agora. Então é isso. O Rio Branco é um time que... Eu saía de São Paulo depois das jornadas. Hoje tem internet, tá? Palma da mão, você sabe quanto foi o jogo do Taquaritinga, de sei lá quem, né? Sim, é verdade. Na época não tinha como. Esperava a informação, né? Eu não tinha celular, o que eu fazia? Eu ia vinha correndo mesmo para Americana, saía do Morumbi, do Pacaembu, sei lá onde, para saber se o Rio Branco ganhou ou perdeu. Tá certo. Então, eu tô entendendo que é uma simpatia mesmo pelo Palmeiras, mas o coração aí é rio-branquense. É Rio Branco, cara, é Rio Branco. Legal. E frequentei o Rio Branco na minha juventude direto, né? Nas Entendi. piscinas, no futebol de salão, o futsal, os bailes do Rio Branco, os carnavais, né? O pessoal aqui de Americana vai ouvir esse episódio aqui e vai todo mundo chorar, meu, porque a memória do meu padrasto, então, Tronco, um abraço pra você, eu sei que é um dos meus maiores seguidores aí, ó. Abraço, Tronco! E assim, Jota, eu perguntei do Palmeiras porque eu sei que você narrou também aquela final fatídica de 99, Sim, né? Que Sim. todo palmeirense ama, né? sim. Então, assim, aquilo também guardou uma certa memória pra você, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Foi até interessante aquela decisão, porque eu estava acabando de chegar no Sport TV. Certo. E eu e o Mário Sérgio, o falecido Mário Sérgio, também foi um ex-jogador e um comentarista extraordinário, né? Então, o Rio, o comando do Sport TV sempre foi Rio, né? Assim como a própria Globo, né? No Rio o comando. O Rio achou que, como a gente estava chegando, eles queriam dar um presentinho para nós. Presentinho de maneira de falar, né? Sim, sim. Não, eles estão lá em São Paulo, estão chegando agora, eles vão transmitir a decisão da Libertadores. Só um presentinho. Presentinho. Bobeira. Dá esse joguinho para eles. Legal.
E eu me lembro que depois, no dia seguinte e tal, que eu fiz o jogo e voltei para a Americana, né? Eu encontrei com muitos palmeirenses amigos que não tiveram coragem de assistir a decisão até o fim. Nossa, cara. Iam para o banheiro do Parque Antártica e ali ficavam esperando se a torcida ia gritar ou não. Se tivesse silêncio, é porque o Palmeiras não tinha sido campeão. Entendi. Eu falei, mas como é? Pô, você vai lá, você paga caro, você vai ver o seu time, você não fica até o fim? Você tá doido, eu não aguento. Não fiquei. O cara me disse, falecido doutor Castilho, advogado fantástico aqui, é um deles, entendeu? Jota, o meu coração não ia aguentar, ele falou. Nossa. Jota, você mencionou uma coisa aqui agora que eu quero dar oportunidade para você, já que você postou hoje nas suas redes sociais, de fazer uma menção honrosa à pessoa que faleceu, né? Então, se você puder fazer, prefiro você do que eu. Né? Hoje você postou lá e acho que é válido a gente fazer uma menção, até para deixar póstumamente, né? Eu venho fazendo na minha coluninha lá do Face algumas homenagens que eu sinto que são muito justas, necessárias, justas, né? Sim. Por exemplo, há uma semana morreu um dos grandes nomes da história do Rio Branco, o Peixe Gato, mordomo do Rio Branco. Certo. 40 e poucos anos trabalhando lá no Rio Branco. Começou como gandula e tal. Foi colega do meu irmão, né, que trabalhou lá. Um cara excepcional. E que, de repente, numa cirurgia, ele acabou perdendo a vida. Entendi. Né? Os vestiários agora do Décio Vita, do Rio Branco, do estádio, vão ter o nome dele, que eu acho muito justo. Peixe Gato, o apelido dele, né? Sim. É o Ferrari. E aí, por exemplo, fiz uma homenagem a ele e acho que tem que fazer sempre mesmo uma homenagem. E ontem, né? Foi ontem, eu fiz para o Léo Batista, né? O Léo Batista que está com 91 anos aproximadamente. Sim. Né? Aqui de Corderópolis, aqui, do lado, Cordeiro, depois de Limeira, que também me fez remeter à minha infância. Porque o meu tio, o João Estevão, ele tinha uma padaria em Corderópolis. Eu tinha quanto? 10 anos. Isso em 1958, 59. E foi a primeira padaria lá de Corderópolis, do certo. João, né? E na época, claro, ninguém comentou comigo, nem o meu tio, nada. Mas naquela época, final dos anos 50, o Léo Batista trabalhava no serviço de alto-falante lá, no som da praça lá. Entendi. Entendeu? Então foi um cara que, igual a muitos aqui do interior, né, que acreditou sempre. Foi trabalhar em Birigui, foi trabalhar em Piracicaba. Ele me contou uma vez que ele veio aqui em Americana pedir emprego na Rádio Clube. E não deram emprego para ele. Então não tinha, sei lá, né? Não tinha, não tem, não tal. Aí ele foi para não sei onde, Piracicaba, ele trabalhou muito tempo no rádio de Piracicaba, né? Entendi. E um cara que com 91 anos de idade, e a história que ele fez na Globo, né? Antes na TV Rio, mas na Globo é que ele realmente se projetou bastante. Certo. Ele vai todos os dias na redação, lá no Jardim Botânico, cara. Caramba, cara. Ele vai lá. E é fonte de consultas. Eu acredito. Claro. Nossa. Né? A garotada que está lá, de repente, pinta alguma coisa o seu Léo sabe. Sabe. Pergunta pro seu Léo. Então eu fiz realmente esse post, né? Porque é muito merecido. Alguém perseverante, competente, honesto, ético. A vida dele sempre foi essa. Que bom. E humilde, modesto. Né? Quantas e quantas vezes convidaram ele para ir no programa do Faustão, no programa da Ana Maria Braga, e ele dizia, o que eu vou fazer lá? Eu não tenho o que contar. No programa da Ana Maria Braga, ela vai perguntar, qual é o seu prato favorito, seu Léo? Arroz, feijão e ovo, ele vai dizer para ela. Mas eu iria lá, hein, só para comer. Eu também. Então é isso, sabe? A gente tem que aproveitar aí esses espaços que hoje a tecnologia nos dá, né? Para reverenciar, né? Eu acho. Eu acho muito importante. Muito, muito. Ele nem vai saber disso. Não faz mal, problema. Não é para ele saber. Exatamente. É para a gente lembrar das histórias e bater continência, né? Eu acho que é muito importante esse reconhecimento, até pela construção da sociedade, né, cara? Porque às vezes a gente cria uma sociedade muito líquida,
que as pessoas vão e vêm e acabam sendo esquecidas de uma forma até trágica, né? Eu diria. Sim. Mas que bom, muito obrigado, né? Por dar essa oportunidade aí da gente fazer uma reverência. E Jota, eu vou falar pra você, como eu falo pra todos os meus convidados, que a gente tá chegando nos momentos finais já do nosso episódio. Que pena, a culpa é do Yuri, hein? Então, eu já botei a culpa nele, hein, cara? Aí, é ele, hein? Os caras ficam gravando aí e ficam, aqueles dois ali, ó. Exatamente. O Yuri e o Gui aqui, os caras, eu não posso... Olha, Jota, eu não posso nem reclamar, porque o que esses caras fazem por mim, eu não vou nem... Tenho certeza disso. Conheço bem os dois. São fera. Eu tava falando pro Gui hoje que eles sabem fidelizar um cliente, viu, cara? Porque o negócio é bom mesmo. Tá vendo? Então já vou ajudando aqui. Grandes profissionais. Sim, e eu queria só perguntar se você notou, Jota, que eu tô hoje no pano, cara. Que eu tô com a camiseta branca aqui, cara, diferenciada. Eu vou te dizer o porquê. Sim. Porque essa camiseta branca aqui, ela é de um parceiro meu, que é um cara incrível, e que também entrou agora com a gente como parceiro do podcast. Opa. E é ele que vai me vestir agora pros episódios seguintes. Né? E eu tô falando aqui da Santo Moço Moda Masculina. Fica a dica aí pra vocês, galera. Nosso novo patrocinador, um cara sensacional, uma empresa sensacional, com peças únicas, peças maravilhosas. Então... se vocês gostaram ou não gostaram, tem coisa mais bonita que fica melhor ainda em pessoas mais bonitas também, entendeu? Então fiquem à vontade para dar uma olhada lá nas peças dele. Recomendo demais. Parabéns a você e parabéns para esse empreendedor. Sim. Porque você coloca o seu produto em bons produtos. Agora eu vou chorar, hein? E é o seu caso. Claro que é. Não, sério, verdade. Muito obrigado. Você com a sua inteligência, com a sua... gostei, vou te contratar, gostei. Faz favor, caramba, gente, hoje quem não dorme sou eu, tá vendo? Você faz um negócio desse comigo. Eu que agradeço pelo convite, viu? Muito obrigado mesmo, foi legal, eu gostei. Que bom. Então, gente, para encerrar aqui, eu gostaria de fazer um último agradecimento também, porque tem uma outra pessoa que entrou aqui com a gente como parceiro, que é a doutora Fernanda Farali. Ela também é responsável aí por um dos sorrisos mais bonitos de Americana, né? De todos eles. Ela faz tratamentos ortodônticos maravilhosos. Ela cuida muito dessa questão estética, né? E eu preciso ir lá, inclusive, né? Mas tá tudo muito encaminhado já. Eu também vou lá, eu também vou lá. Vamos junto lá, Jota. A gente marca o horário e vê se ela dá um desconto. Né? Mas beleza. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado aos espectadores também, muito obrigado a você de novo, Jota, uma pessoa incrível, foi muito mais prazeroso ter você aqui pessoalmente do que ficar falando no WhatsApp. Obrigado pelo tempo, tá? E tô por aí, tô na área, como diria aquele nosso amigo. Qualquer coisa... Se cair é pênalti, se o VAR deixar... Né? Hoje em dia tem isso, é verdade. Um abraço a todos. Valeu, gente, muito obrigado, até mais.